Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vozes de Brasília, Política e Negócios. Mais uma vez aqui hoje, na quinta-feira, com o nosso programa, com nossos apresentadores, eu, George Medeiros, Fábio de Carvalho, que vai apresentar o nosso convidado especialíssimo aqui de Brasília. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, meu amigo de bancada, meu parceiro George Medeiros. Meu agradecimento primeiro a Deus, a Paula e ao Carlos, e agradecer a essa personalidade que hoje vai nos abrilhantar com a sua presença e o seu conhecimento de Brasília, Jael Silva, o Jael, que é presidente do Sindobar, um dos sindicatos mais fortes da base do sistema Fé Comércio, é também conselheiro, ele é vice-presidente da Fé Comércio, conselheiro do SENAC regional e conselheiro suplente do SENAC nacional. Estaria conosco aqui também hoje o Carlão, que é o dono do restaurante Marie e que tem uma rede de restaurantes, mas por força do seu empreendedorismo, ele teve que ficar em Belo Horizonte, não conseguiu a passagem para chegar a tempo. Então a gente deseja a ele sucesso também em Belo Horizonte, onde ele já está com 2 casas novas, inclusive, e sucesso aqui nas suas casas que já são referência no Distrito Federal. Então, Jael Silva, muito obrigado, e é uma alegria para nós termos você aqui nessa bancada, infelizmente só, mas eu sei que você, com a sua capacidade, dá conta de levar sozinho esses 40 minutos aí conosco aqui. Fábio, eu agradeço demais o seu convite aí, e a você também, viu, Jorge? Obrigado. As pessoas dizem de mim o seguinte: quando eu vejo o microfone pela frente, sai muito assunto que não pode falar. Eles falam isso muito de mim. Inclusive, nosso presidente Lazé Aparecido, todas as vezes, ou várias vezes, fala assim: pô, já não deixa eu chegar perto do microfone, porque eu gosto. E por que eu falo isso? Porque eu sempre gostei de transmitir para as pessoas que nos estão próximas, principalmente agora, ultimamente, que eu assumi lá o sindicato, mostrar para elas a importância, primeiro, do sindicalismo, para eles estarem ali junto conosco, para que a gente se torne mais forte, enfim, disposto a fazer mais as coisas. Representativo, né? Mais representativo, nós precisamos ter representatividade. Eu até reconheço e agradeço muito o que o Fábio falou aqui agora, realmente o nosso sindicato é um sindicato forte, já foi mais. Mas a participação, eu vou começar com uma coisa um pouco negativa aqui na nossa fala, viu, Fábio? Mas, assim, também é um alerta para que o empresário esteja ligado de que ele precisa estar junto da casa dele. O sindicato é uma casa dele. E se você pegar o outro lado, que é o lado laboral, vai lá ver como é que é o trabalho que eles fazem. Eles fazem um trabalho de formiguinha, né? Eles têm lá vários empresários, funcionários que estão lá dentro com eles, e o sindicato precisa disso. Porque uma vez que você vai levar uma questão qualquer, que é uma reivindicação da base como um todo, não é muito justo que apenas uma minoria que paga o sindicato, que é associado, banque, entre aspas, o resultado geral daquilo que você vai conquistar. Exemplo, o PS que nós conquistamos agora, que não foi só para o nosso setor, foi para outros setores. Mas veja a batalha que nós tivemos lá no sindicato. Veja a batalha que a federação teve. Aliás, nós já convidamos, esteve conosco, a Lilian, que foi uma grande professora, né? Sim. Do PES. Ela sabe tudo, né? Isso. Então, aliás, ela deu uma aula aqui. Nossa, tem que voltar, né, Fábio? Porque é excelente, viu? Ela é muito boa, né? Inclusive, ela é assessora jurídica da FBH, né? Sim, onde eu estou associado também. Eu não me desvinculei de lá, tá? Tá certo. Eu continuo aqui, sou filiado à FEComércio, mas eu sou associado à FBH porque eu acho que é importante você estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil, né? Eu, quando fiz a opção de vir para cá, viu, Fábio, eu saí da FBH e me integrei diretamente na FEComércio. Por quê? Porque a FBH é no Brasil inteiro. Então ela tem que atender os sindicatos no Brasil inteiro. Hoje são 68 sindicatos. E aqui em Brasília, eu sou o único sindicato, né, da área de hotéis, bares, restaurantes. Então, junto com a FEComércio, que tem esse braço do sistema, que é o SESC, o SENAC, para nós era muito mais interessante estarmos aqui pela facilidade de relacionamento, de proximidade, e de poder levar para o empresário
tudo aquilo que o sistema oferece e que eles não utilizam porque desconhecem que existe o sistema. Só dando uma contribuição nas palavras do Jael, o que acontece? O sistema federativo, ele é pirâmide. Sim. Então você tem em cima a CNC, que é quem abaixo vem a confederação, federação e o sindicalismo. Então todos esses representam em regiões. O sindicato, a função dele é representar no seu estado. Brasília, nós temos junto o estado e município, então é mais fácil. Mas as cidades maiores têm o sindicato em, por exemplo, Belo Horizonte, e tem os sindicatos nas outras cidades, nos municípios. E aqui não, aqui felizmente a gente tem isso. O Jael é corretíssimo, e a gente assina as convenções coletivas de trabalho, que é onde o empresário corre muito risco de ter alguma coisa aumentada. Eu estou dizendo isso, eu fui sindicalista, fui criador do Sindicato Atacadista, e assinava na minha época, 5 convenções coletivas, tamanho era a minha base. Era uma responsabilidade muito grande. Desculpa eu ter... Mas explicar que eu vou... Porque às vezes a pessoa não conhece muito esse esquema piramidal do nosso segmento, e também esclarecer, como sempre se esclarece, e esses recursos são recursos oriundos dos empresários. Né? Sim. O sistema S funciona com recursos dos empresários. Então, não tem dinheiro público aí, é tudo recurso dos empresários. Nós, as empresas de lucro, o lucro presumido, são as empresas que contribuem através da folha de pagamento para o sistema S, de uma maneira geral. Então, em tese, nós temos que estar lá dentro, porque é um negócio nosso, né? Porque a gente vai estar fora disso. Nós temos que ir lá ver se está aplicando, o nosso dinheiro está sendo bem aplicado, como é que estão gastando, buscar as reivindicações do setor, que eles são obrigados, ou deveriam ser obrigados a nos atender. Sim. Porque o dinheiro é da nossa base. Eu vou lá para esse negócio, tem que ir não sei aonde. Não. O dinheiro é nosso aqui, ó. Vem cá, então me coloquem na prioridade. Qual é a minha prioridade? Eu quero ser atendido aqui. Porque agora, até houve lá no discurso hoje lá do Zé Aparecido, ele falou lá, os números lá, 300 empresários aqui de Brasília vão ser homenageados por serem os maiores contribuintes do sistema, né? Sim. A gente precisa conhecer quem são esses 300, né? Eu quero saber quantos estão na minha base. Vou pedir essa informação lá. Porque quem for da minha base vai chegar para cá, vem cá, bicho. Você contribui lá e não vem aqui, que aqui nós temos coisa para te oferecer, você vai usufruir daquilo que você paga. Não fique reclamando pelas paredes, pelos cantos, que o sistema não me treina, que isso, aquilo, mas não sabe exatamente. Não pede. Ele disse sempre para o presidente, no caso, não, você cuida lá para mim. Não é assim que funciona. Você tem que contribuir com palavras, com gestos e com indicações. Sim. Mas a gente não tem isso. O empresário não contribui com isso, a não ser os mais interessados em participar de uma diretoria e tal. E a gente, por sorte, temos alguns ainda. Tem alguns ainda, infelizmente, né? Mas são poucos. Porque nem todos têm, né, viu, Jorge, essa disposição de tempo, né? Eu, por exemplo, eu fui ontem lá no gabinete do deputado Eduardo Pedrosa, convidei um diretor, vice-presidente da área de base do restaurante, ele foi comigo. Quer dizer, olha a importância que tem isso. Eu vou lá sozinho, uma coisa, se eu vou lá com o diretor, né, amplio até o relacionamento do próprio deputado para a nossa base, porque nós temos que ter uma aproximação com a Câmara Legislativa. Se nós não tivermos, não sei se vocês sabem daqui, o número que eu mandei levantar, nós temos 92 projetos na Câmara Legislativa contrários ao nosso setor, hotéis, bares, restaurantes. 92. Meu Deus. Só te fazer uma pergunta aqui. Hoje são 10 mil empresários, se não me engano, do setor. Estamos com 12 mil já. 12 mil e 200 associados? Seria isso? 400 associados. Sim. Então são 400 associados hoje. Quando fala 400 associados, são os que contribuem. Sim, que contribuem. Diretamente. Sim. Tem lá o boleto todo mês, que cai lá, um mês deixa de pagar, você vai, cobra, etc, etc. Mas é pouco, né, já? Isso A 12 Não é mil? nada. não é nada. Você está falando assim, que 3%, 3%, Não dá 3. Já é. E outra coisa, hoje Brasília se transformou num polo gastronômico, eu diria eu, depois de São Paulo, Brasília. Né, Fábio? Que hoje temos aqui grandes restaurantes, né? Hoje áreas, inclusive. Áreas, inclusive. Você tem aqui no estádio, Sim. Você tem na praia. Sim. Quando eu estive no Parque Shopping, uma grande área agora, né,
do setor. Com grandes redes, né, Fábio, aqui também. Então você tem todas as grandes redes. Hoje a gente, me parece, você pode me confirmar, nós somos a terceiro estado em gastronomia do país. Terceiro polo gastronômico do Brasil. Nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho, uma pena que o nosso amigo Carlão esteve aqui, Sim. eu gosto muito dele, ele é empreendedor nato, e ele tem, acho que não me falha a memória, umas 5 ou 6 casas aqui em Brasília, todas elas são casas muito bem referenciadas, e ele poderia contribuir muito com esse nosso debate aqui, porque nós precisamos de dar uma mudança radical, e eu digo assim, na cabeça dos empresários. O empresário precisa querer, tá, que a gente seja o terceiro polo gastronômico. Sim. Eu tenho discutido, por exemplo, lá no BRB, com o Paulo Henrique, para ele nos ajudar a fazer uma pesquisa em loco aqui na cidade, quem somos, onde estamos e o que queremos, na área de hotéis, base e gastronomia. Porque nós temos um número lá no mapa do comércio que te dá, grosseiramente, lá o que é. Sim. Lá, se você entrar lá no mapa do comércio, você conhece, que é um instrumento espetacular. Precisamos de abrir um pouco mais ele, precisamos de ampliar um pouco para a comunidade de uma maneira geral, porque só tem acesso com quem tem uma senha. Né? E essa senha, normalmente, ela é bem restrita, porque tem um custo para você manter, né? É uma parceria entre a FEComércio e o SENAC, desculpa, o SENAC, não o SEBRAE, mas que nos ajuda muito até poder tomar uma decisão enquanto presidente do sindicato. Você chega o empresário lá comigo e fala assim, eu quero abrir um restaurante na rua tal, sei lá, em Vicente Pires. Sim. Eu entro no mapa, Vicente Pires, localizo o que tem lá e falo, cara, você for abrir lá, você vai ter 10 concorrentes. Olha só. Vou lançar um desafio aqui, já que você citou isso, vou lançar e você me permite. Com certeza. Da gente fazer um podcast com mais uns 4 ou 5 empresários do setor. Por exemplo, chamamos o Beto do Coco Bambu, que é um grande empresário, né, do setor aqui, convidar esses meninos do Na Praia, ou do Na praia a gente entra na área de eventos que tem até um certo conflito. Então vamos fazer só de restaurante. Não, você pega o pessoal aqui do... Ô, rapaz, deu um branco aqui, mas vou lembrar. Mas tem gente aí. Você, presidente lá, Fausto Manel, pronto. a rede de bar da cidade. Pronto. Então você Trocou de primeiro mundo. Você tem Fausto Manel, o Beto, o próprio Carlão, a gente Isso. nota ele. E vocês, 4, 2, 6. A bancada dá para fazer. A gente marca um dia legal. Sim, com certeza. Tem 1h30. Com certeza. Mais, entendeu? Debatendo sobre isso e o que podemos fazer e trazer para cá. Correto? Correto. É importantíssimo para a cidade isso aí, porque eu estava ouvindo hoje uma entrevista do Eduardo Leite, ele falando do trabalho que é reconstruir Porto Alegre, por exemplo. E a gente tem isso aqui já na ponta da mão já. Isso a gente pode ter a terceira maior polo gastronomia do Brasil. Por que os empresários hoje não se reúnem e a gente faz isso acontecer? Eu agora consegui juntar assim, uns 2 ou 3 aí que estão tentando me ajudar nisso, né? Por exemplo, como que você pode ser um polo gastronômico se você não tem um meio de divulgação? Você não tem uma revista que retrate o que avalia essas casas? Você não tem. Sim. Você não tem uma Veja como tem outros estados. Verdade. Né? Por que a Veja não está aqui? Se nós somos o terceiro polo gastronômico. A Veja tem que estar aqui em Brasília. Tem que estar aqui. Alguém tem que poder patrocinar isso. Foi isso que eu fui levar para o presidente do BRB. E eu estou contando aqui para você, porque ele prometeu que vai nos ajudar a fazer isso. Sim. Buscar isso. Nós já ajudamos. Paulo Henrique é amigo seu. E meu amigo. O Fábio lembrou muito bem do Paulo, fez investimento, ajudou na questão do vinho, na vinícola aqui de Brasília, que foi. Já né? sabe dessa então, assim, eu tenho certeza que o Paulo vai abraçar com todos então, isso aí que você acabou de citar, quer dizer, é a questão já que abrange o turismo, né? Sim. Como que a gente pode fazer para desenvolver o turismo aqui na capital? Nós sozinhos não vamos dar conta. Nós precisamos do governo. O governo tem que estar envolvido. A Secretaria de Turismo tem que estar envolvida. O governador tem que estar envolvido. O Cristiano Araújo. O Cristiano Araújo está até se saindo bem, vamos dizer assim. Muito bem, né? Porque ele não tinha relação nenhuma com o setor. Na época que esse nome dele surgiu, ele
chamou a gente, né? Sim. Nós apoiamos ele. Ele tem feito alguma coisa. Tanto tem feito que a cidade se transformou numa cidade de eventos. Verdade. Bom, o evento é muito bom. Precisa saber em que circunstâncias que esse evento está sendo feito, né? Você tem aqueles eventos que são repetitivos, que é a mesma pessoa que vem de fora, ganha dinheiro aqui e vai embora. Eu detesto isso. Eu trabalho contra isso. Né? O pessoal que faz aquilo na praia. O que é na praia? Na praia é um evento espetacular, mas é um evento um pouco longo no entendimento de nós, do segmento, bares e restaurantes. Melhorou muito, porque hoje ele convida para fazer parte lá da alimentação deles, restaurantes locais. Então minimiza o problema. E o trabalho que ele faz, sinceramente, nós temos que tirar o chapéu. Né? Sim, não, o chapéu o cara são profissional, são excelentes pessoas. R2, né? R2. Parabéns, eles fazem trabalho muito bom. Mas o empresariado, de uma maneira geral, reclama um pouco, porque no dia que está tendo evento lá, as casas, os movimentos caem. Por que cai? Porque é o seguinte, o cara vai fazer uma opção. Vem cá, eu vou lá para o bar, meu bar, que eu vou toda semana, ou eu vou guardar esse dinheiro para assistir o fulano e tal, lá e gastar R$300 no ingresso. Ver um show a mais. Um show a mais, outro lugar aprazível, lugar instagramável, tudo lá muito bem pensado, tudo é maravilhoso. Eu acho que isso é turismo, isso atrai. É verdade. Agora, não precisa ser tão longo, eu acho. Sabe? Então, assim, esses eventos da cidade... Eu acho que ele é longevo, mas ele tem que ser, porque ele tem um custo muito alto. Eu entendo. Eu acho que os meninos foi só um comentário. Você tem razão, a gente tem que cuidar para que todos os setores estejam bem. Porque não adianta tá bom e os outros todos, né, com problema. Nós já tivemos isso no setor atacadista, isso é uma recorrência. Mas eu acho que a gente vai acertar isso aí. Eu vou deixar nas suas mãos o lembrete ou o convite ao Beto, ao Fausto Manuel, vou te passar umas datas, ao próprio Carlão, porque para a gente fazer essa bancada discutindo Brasília, discutindo o setor Brasília, levaremos ao Paulo Henrique do BRB, eu me proponho aí com você, eu sei que você não precisa, você tem livre acesso a ele, mas eu me proponho aí e colocar a nossa bancada à disposição disso. Vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda de uma amiga. Sim. Nós temos aqui hoje, apresentado pela Pastelaria Viçosa, da nossa amiga Patrícia. É impressionante o que ela conseguiu. Caldo de cana, pasteurizado, envasado pela pastelaria Viçosa. Traz para cá, então, troca de mão aí. Então, não está saindo. Troca de mão, isso, agora sim. Então, pronto. Então está aí, Patrícia, está aí, público em geral. Sim. A nossa propaganda, nós estamos trabalhando gratuitamente para ela. Mas aproveitamos também para dizer a todo empresário que tiver algum lançamento, ou que quiser fazer uma propaganda conosco aqui no nosso podcast, está à vontade. Nós trabalhamos para isso, não cobramos nada dos nossos convidados, mas precisamos ter algum agrado para manter o programa na altura que nós estamos mantendo. Verdade. Então, com grandes convidados. Parabéns, Patrícia. Tomei aqui, achei uma delícia, eu não posso, sou diabético, mas que vai tomar muito. Né? Mas já é. Muito obrigado, viu, Patrícia? Abriu a exceção. Mas, Fábio, estou lembrando aqui uma fala que a gente foi lá na casa do seu sobrinho, lá no Rafael Prudente, ele falou assim: todos os setores vêm falar comigo, mas alguns não. Então, assim, às vezes eu nem sei qual que é a demanda que o setor quer, que o setor não vem falar comigo. Então, igual o Jael falou, que foi no Eduardo Pedrosa, olha a importância de você levar, por exemplo, 20, 30 empresários, olha o peso que isso tem. Né, Jael? Na verdade, eu normalmente eu foco um pouco mais aqui na legislativa, né? Na Câmara Legislativa, eventualmente eu vou lá. Até peço aqui, desculpa aí pro Rafael, que eu já me comprometi de ir lá fazer umas 3 ou 4 vezes, não consegui ainda, mas uma hora eu vou. Porque os nossos problemas maiores estão aqui. Sim. Porque os problemas da Câmara são problemas nacionais. Né? Verdade, isso. E aí, assim, guardada a devida relação, a gente tem que pedir para a FEComércio, para a CNC cuidar desses assuntos, tá? E a gente está o tempo todo junto, pleiteando, reivindicando, né? E às vezes eu pego o telefone e não ligo lá para o setor específico da CNC. Sim.
cara, estou preocupado aqui com essa lei tributária, o que nós vamos fazer? Pode estar tranquilo já, nós estamos aqui cuidando, tem um grupo aqui de tantas pessoas. Mas é importante você estar ali no pé Não, também, né? aí eu estou lembrando, porque eu tenho que falar para o nosso associado, olha, você não está vendo o sindicato à frente abertamente, mas aqui a competência não é nossa, mas eu estou aqui com o telefone, aqui, no PS eu fui lá, fiz, porque tinha deputados lá, né, quis agradar os deputados da cidade, agradar no sentido de fazer um pedido para eles, né? E é isso que a gente faz, mas nessa aqui eu voto sempre lá, sempre lá. E o PS agora ele foi definitivamente transformado em lei. Em lei agora. É claro que houve. Estava perdido, acho que acabou sendo bom, né? Sim. Porque eles estabeleceram lá 15 milhões, eu já ouvi aí que esses 15 milhões esse ano fecha em 14, ou seja, o ano que vem provavelmente não tem peça, né? Olha só. Mas eu ouvi uma outra cifra também que parece que estão programando 60, não. Dado a esse. Não, isso tem que a esse ter, pois é, mas porque a lei foi já em 15, né? Sim, Você teria que mexer na lei. Sim, mas aí mexer na lei mesmo. Cara, eu sinceramente, Não mexe não. acho não. O governo fez o que tinha que fazer com isso aí, cara. Porque, assim, se você tiver a cabeça do governo, você vai dizer que é uma coisa assim meio quase surreal, né? Porque para quem que foi, eu não posso nem falar, senão você vai apanhar, mas assim, o governo, na verdade, deveria atender os micro e pequenos empresários. Certo. Eles não entraram no PS. Eles não têm nada lá. E todos estão morrendo. Se quiser, eu mostro para vocês aqui o que eu recebo dos nossos empresários. Você tem que entrar com ação no pé para você transformar aquilo para o Simples Nacional. Não tem como, eu já consultei todos os advogados do mundo. E nós temos um dos melhores escritórios tributários do Brasil, dando assessoria para a gente. Além dos locais aqui, nós temos um. Então, aí o associado ele tem essa assessoria jurídica. Ele sabe dessa informação. Quer dizer, as ações que a gente entra aqui, nós fomos, por exemplo, na época do PES, quando o PES foi extinto, a primeira, como é que você chama aqui? Liminar ganha no Brasil, Sindobar, que nós aqui entramos a primeira. Olha só. Daí começou a sair, né? É uma pena que depois foram gastadas. O chamado Lides Consórcio, né? Não, na verdade, foram duas coisas. Eu fiz uma individual e, passado um tempo, a CNC entrou uma, a Mixcure. Sim, a Aí eu entrei com eles. Tá rodando até hoje lá. O cara está decidindo se vai. Porque a ação dele, do CNC, tinha outro objetivo. O objetivo deles era permanecer a lei que estava em vigor. Perdeu um pouco o sentido, porque a lei que saiu foi mais ou menos aquilo, praticamente igual. Então perdeu o sentido. Então, enfim, assim é a justiça. Demora demais tomar decisões aí. Mas tudo isso é para falar o quê? Porque o pequeno empresário, aqui no primeiro momento, deveria ter sido socorrido. Não foi. Ele foi socorrido através de quê? Empréstimos. Quais são os empréstimos? Me desculpa, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Aqui o microfone chama Pronamp. Foi uma traição para os empresários. Tem ferrado muita gente, já. Ferrou todo mundo. Ele começou com uma taxa de 6% e foi parar em 3,75% ao longo do contrato. Foi mudado. Ora, quem começa com 6 e vai para 3,75%, é o dobro. É o dobro que ele está pagando. Quem que dá conta de pagar o dobro? Não paga. Todo mundo inadimplente, então, situação caótica. Aí até hoje. Aí no meio do caminho, surge o Sebrae, dizendo que ia aparecer um fundo que chamava FAMP, Fundo de Amparo ao Micro e Pequeno Empresário. FAMP. Caixa Econômica. Olha o FAMP aqui, gente! Você vai lá e faz. Sabe o que aconteceu? Que eu tenho até conversado com meu amigo Valdir, tenho falado com ele, já fui lá. Numa dessas reuniões que nós fizemos hoje lá na LID, estava lá o presidente da Caixa Econômica, eu usei a palavra e pedi para ele, por favor, resolva o problema do FAMP. Ele na hora chamou lá 2 ou 3 assessores dele, superintendentes, aqueles ali vão resolver para vocês, aqui que terminar que você vai lá conversa com eles. Já tem 4 meses isso. Olha só, rapaz. Não resolvem. E sabe qual é o grande problema? Ele não negocia. Eu estou falando isso porque eu tenho FAMP. Sim. Na minha empresa eu tenho. Estou inscrito no cadastro. Sim. Deles lá negativo. Eu vou lá negociar, eles dizem que o FAMP não pode ser negociado. Eu falei, como que não pode? É um empréstimo que você não pode negociar. Eu estava vendo também, Jael, que tem muita gente aí no Pronamp que tá em fase de execução já, cara.
Todo mundo faz execução. Faz execução. O meu tá executando. Bloqueando conta já. Falar aí, já que você tocou nessa parte, dias atrás apareceu na mídia local uma fiscalização em alguns setores ou algumas empresas do seu setor. Eu não quero, é claro, a gente não vai nem citar nome nem nada, mas a gente está num momento em que deveria dar continuidade a isso. Eu pergunto isso até para o nosso secretário, que é um cara assim, bem com o setor produtivo, um cara que o governador botou exatamente para tê-lo para o setor produtivo, mas não é momento da gente recuar com essas ações. Olha, inclusive eu pedi uma agenda com ele a semana retrasada, mas infelizmente no dia que eu pedi ele não estava aí. Porque assim, eu acho que a fiscalização é obrigação do Estado. Sim. Nós, enquanto empresários, temos que cumprir, diz a lei, cumprir a legislação. Quem não cumprir, meu amigo, tem que arcar com as consequências. Tem que arcar com as consequências. Eu falo isso o tempo todo. Eu te defendo lá no sindicato, nosso sindicato, vamos te defender, enquanto você estiver dentro da legalidade. Se for da legalidade, eu não for. E para você ter uma ideia sobre esse assunto, nós fizemos uma reunião com os empresários no final do ano passado, que eu chamei aquele escritório que nós estávamos lá hoje, jurídico, para fazer uma palestra, preocupado com essa questão. Não foi tão claro assim, dizendo o seguinte: olha, a gente está observando que o caminho que está sendo tomado por determinados empresários, eu também não posso chegar a isso, está torcendo. Você é empresário, você faz o que você quer. Mas nós do segmento ficamos preocupados, ela falando. Sim. O rumo que está tomando decisões que os empresários estão fazendo aí. Não é um rumo bom. É um rumo que poderá, logo ali na frente, no primeiro momento, na primeira fiscalização, trazer consequências para você. Vai ser muito mais caro do que vocês podem imaginar. Não disse quem estava fazendo nada errado, mas preocupado com o que estava sendo feito, né? E uma das coisas era esse problema das maquininhas. Pois é, eu acho, viu, já, inclusive, quero aqui mandar um abraço para o secretário Ney Ferraz, que é um excelente secretário, vem fazendo um trabalho brilhante, meus parabéns, mas eu acho que está certo, a gente defende e vamos defender sempre o correto. Agora, também vamos pedir ao secretário que não crie, ou via imprensa, um receio, um medo, um pânico no empresariado. Então, só isso que nós pedimos ao senhor, secretário. Faça, mande fazer, quem tiver errado, que pague, mas vamos ter um pouco de calma para a gente não criar um pânico em todo o empresário, que não é necessariamente o empresário ruim, que pode acontecer de ter alguns no setor. Inclusive, foi bom você falar isso aí, porque até ele estava lá no nosso almoço. Eu, na hora que eu até levantei para lá, falei, vou aproveitar a oportunidade para lá falar com ele, pedir para ele para a gente ver isso aí. Eu acho que a fiscalização, como eu estava começando a dizer, ela tem que ser feita. Se o cara tem desconfiança que está vendo sonegação, por exemplo, o Estado tem mais é que fazer. Né? Agora, não precisa de ser nesse ritmo hollywoodiano, policialesco. 8, 10 viaturas com aquele troço ligado, desce lá 10 pessoas, entra no estabelecimento à noite, modo movimento, para quê? Para que isso? Qual a finalidade? Zero. Porque acho que coloca em descrédito a própria fiscalização, para que isso tudo? Basta ir lá um cara, como hoje eu fiquei sabendo que foram, novamente alguns aí, foram com essa mesma parafernália, mas foi de dia, foram mais cedo, foram antes do restaurante abrir, mas foram mesmo lá 10 carros lá. Para quê? Acho que leva a polícia, não sei o que é. Mas é isso que eu ia pedir para ele, né? Pedir até para o governador, se ele puder interferir. Não precisa disso. Nós não somos bandidos. Nós estamos atravessando e cada um tem uma dificuldade. A gente pode estar, como a gente já colocou aqui, a dificuldade que o nosso setor tem, 40% do microempreendedor individual está preso no banco e faz execução. Está devendo. Pesquisa que a Brasil fez essa semana. Estou com os números aqui. 40%, respondido em Brasília. 40% está endividado e 30% não sabe o que é lucro há muito tempo. Meu Deus do céu. Então, esse 40%,
estão com dificuldades. Esse cara tem hora que tem que ser, sei lá, achar uma solução. Eu acho, já, há de se lembrar também o seguinte: nós estamos saindo de uma pandemia que foi um negócio que deu prejuízo grande para todos os setores, principalmente bares e restaurantes que foram fechados, casas de shows, etc. Então eu acho que tem empresário ruim, sim, vários. Mas vamos com calma em todo o setor. Secretário, eu quero dizer para o senhor que nós estamos do lado correto da situação. Por isso estamos mandando, eu e Jael, estamos mandando aqui um abraço para o senhor, tivemos com o senhor no almoço do LIDE hoje, estamos mandando um abraço que nós pactuamos com o seu trabalho, com a fiscalização, que seja sério no sonegador, mas que vamos diminuir um pouquinho o aparato para que não tenha não transmita à população, ao usuário e ao próprio empresário, que às vezes não é o culpado, que não transmita esse medo, esse receio, esse pânico de chegar um monte de viatura e tal, naquele ambiente e de noite. O senhor já voltou, está fazendo de dia, parabéns, e a gente conta com a sua compreensão e também contamos, se precisar, ajudar na combate à sonegação. A gente não quer ninguém sonegando. Isso mesmo, inclusive o Sinobá está à disposição, né? Se precisar, chama a gente aí, já falei com ele mais de uma vez, inclusive aquele dia que ele foi fazer aquela apresentação lá na FEComércio, que levou aqueles os subsecretários lá. Eu falei lá no dia, nós estamos à disposição. É mais fácil a gente fazer as coisas quando todos estão harmonizadamente, conversado. Sai um resultado melhor. Isso gera receita para a cidade também, né, Jael? Gera receita para a cidade. O Sebrae hoje, uma parceria, a Rose, tem feito alguma coisa junto com o Sindobar? O tempo inteiro, né? Inclusive hoje mesmo ela chamou lá e falou: já nós estamos fazendo aqui um projeto, quero seu apoio, vamos fazer um projeto gastronômico para a cidade. Legal. E, então, assim, ela está sempre fazendo, vai trazer uma atração, além de colocar umas pessoas para formatar palestras aqui de Brasília mesmo. Ela vai trazer, está buscando um nome nacional que seja, assim, que busque agregar aquilo que as dificuldades que a gente está vivenciando aqui na cidade agora, em relação a base, hotéis e restaurantes. Eu até dei para ela umas dicas, falei umas coisas. Sim. E aí, ficamos de conversar mais na frente um pouco, mas assim, mas o Sebrae sempre foi parceiro. Sempre parceiro, né? Graças a Deus. Foi para tudo. Graças a Deus. Só não é para o empresário que não quer ir lá buscá-lo, né? Muitas vezes gratuitamente, muitas vezes não pagando. Eu digo o seguinte: eu quando comecei meu restaurante aqui na cidade, eu tive 7 ao mesmo tempo. Sim. Foi a Rede Carpedim. Sim. Tudo que nós fizemos, sem exceção, foi com a consultoria do Sebrae. O braço do Sebrae sempre estava junto. Todos. Tudo quanto é consultoria que você imaginar, nós estávamos fazendo. Por isso que até enquanto eu fiquei lá, deu certo. Que coisa boa. Que coisa boa. Ele saiu, veio diminuindo, mas isso é uma transformação normal do mercado. Você sabe disso quando a gente está no mercado há tantos anos. Tudo bem, Jorge. Já outra coisa, só uma pergunta aqui. Então hoje, que eu estou entendendo, o sindicato hoje está pedindo socorro? Na verdade, nós estamos pedindo assim, ajuda, né? Porque essa questão do FAMP é primordial. Quer dizer, a Caixa Econômica tem que achar uma solução urgente para isso. Eu tenho uma lista comigo lá, porque eu não cheguei a fazer uma pesquisa e colocar em grupo quem está devendo no FAMP. Eu peguei um grupo restrito e saí e coloquei. Eu tenho 30 empresários que estão devendo no FAMP e não conseguem fazer nada, então acho que está dívida ativa. Ora, se eu fizer uma pesquisa, eu te garanto, e o Sebrae tem essa informação, deve ter uns 1.000 empresários só da nossa área que não conseguem negociar com a Caixa Econômica. Que loucura. Eu mesmo fiz uma proposta lá agora de pagar 30%. Ou seja, ele tem um prejuízo nas suas compras de material que você não negocia. A altura, não tem crédito, é isso? Não tem crédito. Tem que comprar cash, Sem crédito. né? Ou então por fora, fazendo até algum negocinho. Não tem crédito. E daí vira uma bola de neve, que vem uma ação trabalhista, não sei o que, vem. A bola de neve. É aquilo que ele falou. Olha, mesmo que ele vai te vender, se você tiver lá escrito, estiver sendo executado por uma instituição financeira qualquer, não vai vender. ela não te vende. Não vende. Pega lá, Triste. Serasa, tá lá, Jael Antônio da Silva, lascou. Não vai. Não vendo para Jael. Você vai Por que eu vou comprar vender? de Aliás, atravessador, né? vendo. Aqui, eu prestei esse para me pagar à vista. Não dá prazo. Ou então comprar do atravessador, e aí começa
desgaste e ficar muito alto para o empresário, né? Porque o nosso setor, complementando essa pergunta que você fez, é um setor muito frágil no sentido das oscilações de tudo. Sim. Aqui em Brasília, então, eu acho que é mais ainda, né? Porque aqui nós temos a Câmara Legislativa, nós temos os poderes, que cada um entra em férias num determinado tempo, tem uma questão do grande número de empregados do setor público, que é onde a nossa renda vai lá para cima, e aí isso torna-se um atrativo para trazer os restaurantes de outros lugares que vêm para cá, e alguns, ou a grande maioria, não conseguem sobreviver aqui, né? Achando que aqui tem uma renda espetacular, tipo, sei lá, tem São Paulo, não é bem assim. É a maior renda do Brasil, mas também tem limitações de consumo. É verdade. Você tem um custo também do terreno, custo alto do Brasil, dos aluguéis. Exatamente. De todos os setores que tem Exatamente. Então, assim, são esses fatores todos que eu falo que a gente precisa que eventualmente o governo olhe para a gente, né? Por exemplo, na época da pandemia, por mais esforço que o governador tenha feito, eu sempre falo com ele, e tive com ele o tempo todo na época da pandemia, né? Quase que todo dia estava lá no gabinete perturbando. Pouco foi feito no governo federal, no governo aqui local. O máximo que ele fez foi prorrogar o pagamento do ICMS por 90 dias. Quem prorroga por 90 dias está prorrogando duas contas, né? Porque chega daqui a 90 dias, tem que pagar os 90 dias e tem que pagar o que ficou para trás. E aí, o que eu faço? Aí muita gente ficou devendo para o governo. A nossa sorte, depois disso aí vieram 2 refis. Foi exceção para a cidade, que foi uma coisa que realmente nos ajudou, era necessário. Então, nesse ponto, quando falou que ia fazer lá, nós tivemos lá e falamos, vamos fazer isso aí. E não tem mais. Mas se não tem mais, acaba sendo mais um, né? Você sabe que no setor produtivo pressionando muito para ter mais um ainda, né? E acabou fazendo. Eu acho que tem que ter, porque são dívidas muito pesadas do passado, até sobre multas, né? Porque as multas eram assim, muito volumosas, né? Então eu acho que está na hora, eu sou favorável ao refis, não sou favorável ao que o empresário deixe de pagar para depois fazer o refis, porque acontecia isso muito no passado, hoje não mais, né? Hoje com a tecnologia não mais. Sei, viu? A vida é difícil que está aí, eu não vou pagar não, eu vou viajar. Hoje não tem mais, graças a Deus. Assim, a grande realidade, apesar desse assunto que a gente acabou de falar aqui anteriormente, né, da suposta repressão tributária, buscando coisas aí que podem existir aqui ou ali, mas não é uma predominância dos empresariados, né? É claro que quando o cara se sente numa situação desconfortável, difícil, ele vai procurar achar uma saída para ele. Primeiro é o imposto. Então, primeiro que deixa pagar imposto. Empregado não pode deixar de pagar, fornecedor não pode, porque senão fecha. Deixa imposto, seja o que Deus quiser. E deixa o pior dele. E deixa maldito, né? É um maldito, porque na verdade. Que é o mais caro, esse aí. Ele passou um tempinho e já vem com 200%. Deixa de pagar, por exemplo, o imposto de renda. Nossa, mas. Quer pagar uma parcela para tu ver? Meu amigo. A multa é cara. A multa é cara. Federal é pior ainda. Quando é para receber, não tem multa do contrário. Eita, Fábio, olha que bate-papo sensacional hoje com o Jael, viu? A gente vê que o setor precisa, né, de ter esse espaço de comunicação, igual o Fábio colocou aqui, nós não colocamos, né, Fábio? À disposição do setor, eu deixar o Fábio complementar aqui, que sempre que puder, será muito bem-vindo a todos os setores aqui para discutir esse setor que precisa tanto da ajuda aqui de Brasília. Tenho certeza que todos os brasilienses fazem questão de ajudar, porque convivem aqui, querem comer aqui, querem passear aqui, querem ter a sua melhor vida aqui, não é isso, Fábio? Brasília hoje, como o próprio presidente Jael comentou, nós somos a 3ª capital em gastronomia do país, então isso muito nos honra. E dizer, Jael, da sua competência, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, e dizer da importância e voltar a esse convite, a esses mais 3 convidados, para a gente fazer um bate-papo aqui. Nós dois sentamos e achamos uma data assim, boa, para a gente ficar umas 2 horas aqui, debatendo o problema, e daqui, quem sabe nós saímos aqui
para ir no presidente do BRB, para ir no secretário de Fazenda do Distrito Federal, com sugestões que eu tenho certeza que será agradável para ele. Quero aproveitar mais uma vez para fazer uma propaganda aqui para minha amiga Patrícia, da Viçosa. Viçosa é uma pastelaria criada há mais de 50 anos no Distrito Federal, e hoje a Patrícia já está envasando esse caldo de cana pasteurizado de Brasília, e é uma delícia. Eu não posso tomar mão. E aproveitando para dizer o seguinte, a gente está aberto para qualquer pessoa que queira propagar algum produto ou alguma rede de loja, a gente está pronto para isso. De Brasília, né, Fábio? De Brasília. Então, muito obrigado a todos. Jael, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua esclarecedora entrevista E pedir para o Jael, sim, ao nosso podcast, que é Vozes de Brasília, Política e Negócios. Eu pedi para você, Jael, por gentileza, deixar ali nessa câmera aqui os seus contatos, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, do Sindobar. Bom, muito bem. O Sindobar, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares, ele fica localizado ali no edifício Boulevard Center, setor de diversões sul. Primeiro andar, sala 117 a 119. Eu coloco à disposição lá no nosso site, que é sindobar.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações da nossa entidade. Tem muita coisa importante lá que eu aproveito aqui esse podcast para dizer para o empresário que, mesmo não sendo associado, vá conhecer lá não só o nosso site, mas também como a nossa sede. E lá é a casa de vocês. E coloco também, como sempre faço, né, o meu celular aí à disposição. É 61-999-164546. Estou 24 horas no ar. Brincadeira, gente, não é isso tudo não, tá? Pessoal, agradecer a vocês aqui pela participação, pela entrevista aqui do Jael, aqui, o Fábio, agradecer a todos vocês, Paula, agradecer o Winner 360 por esse espaço aqui, convidá-los a se inscrever no canal Vozes de Brasília, Política e Negócios, só colocar lá, Vozes de Brasília, vai aparecer lá, clica, se inscreve, deixa seu like, e chamar você para assistir os nossos próximos episódios, que são semanais, na terça e na quinta-feira. Obrigado, pessoal, até a próxima e tchau, tchau.